segunda parte desse módulo 2 sobre ameaças, ataques e contramedidas, eu vou discutir com vocês alguns exemplos de vulnerabilidades na rede que podem tornar um sistema computacional suscetível a ataques computacionais, ataques da segurança. Bom, então, por que eu vou falar basicamente de vulnerabilidades na rede agora? Né? Ou o que caracterizam vulnerabilidade na rede? Bom, então eu chamo de vulnerabilidade na rede uma vulnerabilidade que pode ser explorada por meio de mensagens, envio de mensagens na rede, ou mesmo de leitura de mensagens. Quais são as causas típicas de uma vulnerabilidade desse tipo? Uma má configuração da rede, por exemplo, uma rede que deixa uma rede Wi-Fi que está aberta, ou uma rede que deixa alguns serviços que deveriam ser protegidos, acessíveis por outros elementos, por exemplo. Uma outra causa típica são limitações inerentes à tecnologia de comunicação. Por exemplo, qualquer mensagem numa rede, uma vez que a gente tenha um elemento que possa interceptar um canal de comunicação, qualquer mensagem pode ser lida. Então essa é uma limitação que é difícil de ser resolvida. Uma outra causa típica e uma causa extremamente importante são os bugs em protocolos de rede. Problemas em protocolos de rede que façam com que eles facilitem um determinado ataque. Então, uma vulnerabilidade na rede, nesse caso, ela é causada por uma vulnerabilidade no protocolo de rede. Além disso, os próprios bugs em aplicações e serviços distribuídos também podem ser explorados pela rede. Né? Por exemplo, eu tenho uma aplicação com propósito, uma aplicação que funciona na rede, por exemplo, um servidor web que tem um bug que permite alguém baixar arquivos daquele servidor. Então, esse é um exemplo de vulnerabilidade em aplicação que acaba gerando uma vulnerabilidade na rede. No caso de aplicações de propósito muito específico, ainda que distribuídas, eu não vou discutir aqui, eu vou discutir mais na frente vulnerabilidades em aplicações. Tá? Bom, então vamos lá, né? Então, exemplos de ataques à rede. Há inúmeros exemplos, há um incontável número de exemplos de ataques à rede que podem acontecer. Se a gente for olhar um livro do tipo Hacking Exposed, a gente vai ver
gigantesco de ataques que podem ser realizados numa rede. E então, por conta disso, nosso objetivo não é, o meu objetivo aqui não é discutir todos os ataques na rede que possam acontecer, mas só exemplificar alguns casos de ataques na rede e eventualmente discuti-los em mais detalhes. Então, exemplos de ataques na rede que podem acontecer, né? Negação de serviço, que a gente vai discutir, envenenamento de cache DNS, que eu também vou discutir com vocês, exploração de protocolos específicos na rede que podem ser facilmente enganados, defacements, por exemplo, alguém entra numa determinada página de um servidor e picha aquela página, modifica o conteúdo daquela página. Sniffers, que são basicamente um ataque em que você fica lendo mensagens que circulam na rede para tentar obter alguma informação importante, sequestro de sessão de protocolos na rede e inúmeros outros ataques. Eu vou começar falando sobre negação de serviço, depois eu vou falar sobre envenenamento de cache. Bom, então o que é a negação de serviço? A negação de serviço em redes é um ataque cujo objetivo é atacar, basicamente, né, um ataque sobre a disponibilidade de um serviço computacional. Disponibilidade na rede de um serviço computacional. Né? Então, o objetivo desse ataque é impedir o uso legítimo de um sistema, tornando inacessível pela rede. Basicamente, isso aqui é a definição que a gente utilizou o contrário da definição que a gente utilizou de disponibilidade. No ataque desse tipo, quais são os vetores de ataque típicos? Então, o primeiro deles é a largura de banda da estação. Bom, primeiro, né, o que eu quero dizer com vetores de ataques? Quais são os elementos, os componentes do serviço computacional que são especialmente interessantes para serem atacados para criar uma negação de serviço. Então, há dois vetores de ataques típicos, né? O primeiro deles é a largura de banda na estação. Então, o objetivo de um ataque de negação de serviço, nesse caso, é gerar um tráfego na rede muito grande, de maneira a esgotar a largura de banda naquela estação, viabilizando a comunicação de rede. Um outro vetor de ataque típico é o desempenho do servidor. Então, o objetivo, ao invés de se esgotar a largura de banda, é gerar um tráfego que esgote os recursos do servidor. Por exemplo, exigindo de um determinado servidor criar um número de conexões muito grande, esgotando a memória ou esgotando a
capacidade de processamento daquele servidor. Então, bom, exemplo de um funcionamento normal de um determinado servidor, né? Então tem aqui diversos clientes distribuídos na internet. Um cliente faz uma requisição, recebe uma resposta. O cliente faz 2 requisições, recebe 2 respostas. E por aí vai. Um ataque de negação de serviço, no inglês DOS, né? Então, tipicamente uma máquina vai disparar um número gigantesco de requisições. Então, nessa figura, ele dispara 1 milhão de requisições. O servidor, tentando responder aquelas requisições, vai enviar, geralmente ele limita o número de respostas. Então, nesse exemplo aqui, ele está enviando 1000 respostas. E nesse caso, eu estou considerando, né, nessa ilustração, que essas 1 milhão de requisições recebidas e essas 1000 respostas enviadas esgotaram ou o desempenho do servidor, o desempenho computacional do servidor, ou a largura de banda, fazendo com que clientes legítimos, como esse segundo cliente ou terceiro cliente, demorassem muito a receber a resposta ou simplesmente não recebessem a resposta. Então, isso criou uma negação de serviço para requisições feitas por esses 2 clientes. Bom, há muitas maneiras de você criar uma negação de serviço na rede, né? Diversas formas, e meu objetivo aqui, como eu já falei, não é discutir todas as formas de criar um problema de negação de serviço. Então, exemplos clássicos, né? Sobrecarga na rede de mensagens ICMP, chamado de ping of death, inundação de mensagens numa rede, por exemplo, inundando, gerando um número muito grande de mensagens UDP ou de mensagens TCP, especialmente requisitando novas conexões TCP. Nesses ataques, o que é extremamente comum em ataques de negação de serviço, o endereço IP do remetente é falsificado, de maneira que a estação que está sendo atacada tenta responder um remetente inexistente. Em alguns casos, isso é um aspecto fundamental para o ataque ter sucesso. Isso inviabiliza a identificação local do atacante. Então, infelizmente, nos protocolos de rede que a gente tem, especialmente o IP, é trivial falsificar o
endereço IP do remetente, o que facilita esses ataques de negação de serviço, entre outros tipos de ataques que podem acontecer. Bom, para que eu tenha um ataque de negação de serviço na rede, né, que seja de fato efetivo, eu vou precisar usar um número muito grande de estações atacantes, e as minhas estações atacantes em conjunto precisam ter uma largura de banda muito grande, né? Exceto quando a gente estiver atacando um web service, por exemplo, muito pequeno, né? Então, para que um ataque de negação de serviço tenha de fato efeito, ou seja, tenha algum sucesso, algumas estratégias que são mais efetivas. Um ataque de DOS distribuído e um ataque de DOS distribuído reflexivo, e eu vou discutir rapidamente cada um desses ataques. Um ataque de DOS distribuído é um ataque no qual o atacante, ao invés de utilizar uma única máquina, ele utiliza milhares de máquinas na rede, por exemplo, para atacar um determinado servidor. Então, aquelas várias máquinas na rede vão enviar mensagens, vão inundar a largura de banda daquele servidor, fazendo com que o ataque tenha sucesso. Bom, como é que um atacante vai conseguir fazer isso, né? Como conseguir fazer com que várias máquinas ataquem um determinado servidor? Tipicamente, essas máquinas vão fazer parte de uma rede chamada uma rede zumbi. Em algum momento, aquele atacante ou algum intermediário daquele atacante, né, distribuiu vírus pela rede, e as máquinas que foram infectadas pelo vírus passaram a fazer parte de uma rede de máquinas zumbi prontas para receberem comandos da rede para realizar inúmeras tarefas, entre elas realizar ataques em máquinas da rede. Então essa é uma abordagem muito comum em ataques de negação de serviços distribuídos, né, de DOS distribuído. Bom, um tipo de ataque muito comum que vem acontecendo nos últimos anos e efetivo, de fato é efetivo, é o DRDoS, que é o DOS distribuído reflexivo. Então, tem aqui uma ilustração tirada de um relatório, de uma descrição
clássica de um ataque de DDoS. E é um ataque que tem bem interessante, porque é um ataque que não começa na estação ou na rede onde está a vítima do ataque. Então, em vez disso, o atacante ou a rede que está na mão do atacante, ele vai enviar mensagens, um número muito grande de mensagens, em diversas máquinas na rede, tipicamente servidores que têm um poder computacional grande e que tem uma largura de banda grande. E por esses servidores, esse gerador do ataque, ele vai fazer esses servidores, sem saberem, atacar aquela estação vítima. Então, um caso típico é o seguinte: eu tenho um servidor TCP em cada uma dessas máquinas intermediárias, um servidor TCP, e aí o gerador do ataque, ele vai enviar para cada uma dessas máquinas, dessas máquinas uma solicitação de conexão TCP. Só que essa solicitação de conexão TCP, ela vai ter como origem não o endereço IP desse gerador do ataque, mas o endereço IP do servidor que é vítima, ou de uma máquina que está nessa rede que é vítima. Então, o que vai acontecer? Cada um desses servidores vai responder aquele pedido de conexão enviando a mensagem para aquele servidor. Obviamente, aquele servidor ou os servidores que estão nessa rede vítima não vão reconhecer aquela solicitação de conexão e vão basicamente ignorar aquela solicitação de conexão, fazendo com que aquele servidor TCP possa reenviar aquelas conexões. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Esse gerador do ataque está fazendo com que diversas máquinas na rede inundem essa rede vítima, o servidor que é vítima do ataque, com um número muito grande de mensagens. Então, esse gerador do ataque pode criar um número gigantesco de solicitações de conexão vindas daquele servidor, que serão respondidas por cada um desses servidores TCPs intermediários. Então, observe o seguinte: esses servidores intermediários aqui,
eles não são máquinas maliciosas. São máquinas que têm um propósito na rede, são, por exemplo, servidores web, servidores web tradicionais, né, que não estão na mão de nenhum atacante. E o que elas estão fazendo não é nada de errado. Elas estão simplesmente respondendo o pedido de conexão. Nesse exemplo que eu mencionei para vocês, o pedido de conexão TCP. Essa figura foi tirada de um relatório, de descrição de um determinado ataque, no qual esses servidores TCP são roteadores na internet. Então, o criador desse ataque conseguiu fazer com que roteadores, eu estou falando de roteadores na internet, roteadores no núcleo da internet, de provedores de acesso, né, de backbones, ele conseguiu fazer com que esses servidores produzissem tráfego de rede naquela estação que era vítima. Então, esse foi um ataque gigantesco que causou diversos problemas, tem um potencial de causar diversos problemas na rede de vítima. Conforme vocês vão poder ver depois de um material que eu deixei para vocês, que é basicamente esse material, né, uma discussão de um técnico chamado Steve Gibson, que estava responsável pela rede do site grc.com, e essa rede foi atacada. Então ele descreveu aquele ataque em detalhes, né, como é que ele descobriu, qual foi a reação dele, dos administradores da rede, como é que eles fizeram para bloquear o ataque, qual foi a causa do ataque. Inclusive ele discute, ele apresenta a conversa com o atacante, né, porque o atacante que realizou esse ataque de DOS fez isso, né? Aliás, essa é uma boa pergunta, né? Por que alguém vai querer derrubar um determinado site, né? Então ele pode querer atacar aquela organização por algum motivo, por exemplo, algum motivo político. Ele pode querer fazer com que aquele ataque seja utilizado para extorsão. Então, por exemplo, eu iniciei um ataque para derrubar um determinado site e depois passei a cobrar dinheiro para a empresa dona daquele site para parar o ataque. Né? Então isso é bastante comum, né? Esse tipo de extorsão, bastante comum
mesmo, né? Tem um caso interessante no Brasil, há uns anos atrás, no qual um ataque foi feito num site, se não me engano, em São Paulo. Em São Paulo. E aí, durante a ocorrência daquele ataque, aquele servidor recebeu o responsável por aquele serviço, né? Recebeu uma comunicação de uma empresa de segurança do Rio Grande do Sul, dizendo, oferecendo serviços para bloquear aquele ataque, para impedir aquele ataque, para tratar aquele ataque, porque aquela empresa de segurança era especializada nisso. E com o tempo que se verificou que a empresa que estava oferecendo serviço para parar aquele ataque era a empresa que estava realizando o ataque naquele site. Bom, como eu falei para vocês, eu não quero... o meu objetivo não ser detalhado em como realizar um ataque de DOS, as técnicas e tudo mais. Vocês podem ver tanto no livro Hacking Exposed, que é uma boa referência, né, sobre isso. Se vocês quiserem saber em detalhes as ocorrências de ataques de DOS, e principalmente como mitigar um ataque de DOS, né, essa referência encontrada na biblioteca, que é muito boa para discutir isso. E existe um mapa de ataque de DOS atualizado diariamente, que está nesse endereço Digital Attack Map, que é mantido pelo Google, em que vocês podem ver ataques de DOS acontecendo na rede, a origem dos ataques, né? Quem é que está sendo atacado, o motivo pelo qual ele está sendo atacado. Então, eu sugiro bastante que vocês deem uma olhadinha nesse site como uma ilustração de ataques que acontecem mesmo, de propósito, de natureza dos ataques que estão acontecendo na rede.